Ó, a água lá. Olha, pegar pra ele. Tá lá, velho? Olha, isso aqui que é bonito, Manel. Tudo bem? Boa tarde. Manuel, meu marido. Como vai, Manuel? Tudo bom? Prazer em conhecê-los. Os seus personagens? A minha obra não tem, não. Não tem casa de farinha? Não tem, não. Sabe por quê? Não, tem, não. Inclusive porque na minha região, que eu sou sertanejo, é pouca. É uma região mais de pecuária, a minha, né? Porque o chão é ruim para esse tipo de coisa. Agora, eu pessoalmente, eu posso falar, já que você falou sobre mandioca e falou sobre tapioca, sobre isso dá para eu falar alguma coisa, porque eu gosto. Disso então eu já gosto. é alguma coisa. Disso eu gosto. Eu me lembrei aqui agora, enquanto você falava, eu gosto e outra coisa, fui educado, minha mãe fazia excelentemente. Agora, existe uma diferença, eu posso até dizer isso para você, existe uma diferença, mesmo aí, uma diferença entre a zona da mata e o litoral e o sertão. No sertão nós não comemos tapioca doce como aqui, que é adoçada e inclusive preparada com leite de coco. No sertão nós comemos a tapioca salgada. Ah, sim. Então, Com o quê? Ela é purinha? pura, com manteiga. Manteiga. A geração que se segue a minha já está, por exemplo, começando a se envergonhar do sotaque. Eu, pessoalmente, eu não mudo, não. Eu sou muito... Eu moro aqui no Recife desde 42. Eu cheguei para morar aqui com 15 anos. E para estudar eu cheguei com 10. Eu cheguei com 10 anos, mas eu ficava aqui no colégio interno, depois voltava para o sertão da Paraíba. Agora, com 15 anos eu me mudei. Minha mãe se mudou para cá, eu me mudei. Mas eu nunca renunciei nem a meu sotaque de sertanejo da Paraíba. Eu ainda não falo como recifense, não. Eu falo como... Tá certo? Eu não faço força para isso, não. Eu sou assim naturalmente. E também os hábitos alimentares, os meus continuam de lá. Agora, teus personagens certamente comeriam da farinha da mandioca. Sim. Mas como eu, veja bem, porque eles são sertanejos também, tá certo? Meus personagens comeriam como no sertão. Olha... Você come farinha todo dia? Não. Como não. Eu não como muita farinha, não. Eu como tapioca. Tapioca. Essa aí eu como. Às vezes como, não é uma posição não contra a farinha. Eu, às vezes como, mas não é muito comum. Às vezes eu como com molho de peixe. Eu como. E eu como muito peixe. Mas nem sempre como com farinha. Eu como... meus hábitos alimentares são muito... Eu sou meio ascético, eu como muito peixe puro, purinho. Na década de 60, eu fui procurado por um diretor de televisão que queria que eu escrevesse para a televisão. Aí chegou logo aqui me humilhando, perguntou quantos exemplares eram uma edição de um livro meu. Eu disse 2.000, 3.000. Ele disse, na televisão a gente pensa em milhões. Aí eu já fiquei humilhado, tá certo, tudo bem, tá. Aí ele disse, por que você não escreve? Eu digo, olha, eu não tenho nada contra, não, eu escrevo. Agora, do jeito que está, um dos dois vai ter que mudar a passada, e eu vou logo lhe avisar que não sou eu, não. Ou ela muda a passada. Aí ele disse, o que é que você chama mudar a passada? Aí eu disse, bom, em primeiro lugar, eu não admito, em nenhum trabalho que eu faça, eu não admito guitarra elétrica. A música tem que ser a do Quinteto Armorial, que era um grupo que eu tinha fundado aqui, e que tocava viola e rabeca. Ou então violino, e violão, e flauta, um opífano. Eu procurava um som de conjunto de câmera que correspondesse ao que o povo brasileiro
É, correspondência à mandioca Aham. na alimentação. Aí ele disse, mas o que é que você tem contra a guitarra? A guitarra é somente um instrumento musical. Eu digo, olha, eu posso até ser meio doido, mas burro eu não sou não, eu sei. Faltava eu não saber que uma guitarra é um instrumento musical. Mas não é só isso não. Você quer ver que não é? Telefone para a sua emissora e pergunte se ela concorda em só botar a música de rabeca e viola. Ele telefonou, a emissora disse que não. Tem que ser de guitarra mesmo, porque nós temos acordo com as multinacionais do disco. Eu digo, tá vendo? Que não é somente um instrumento musical, é o que está por trás. Aí ele disse, e outra coisa, eu digo, eu não admito que num trabalho meu vocês façam a caricatura de sotaque nordestino que vocês fazem. Não admito. Aí ele disse, mas você não vai querer que um motorista de táxi fale como Rui Barbosa. Eu digo, em primeiro lugar, não foi isso que eu disse. Repito novamente, eu posso ser meio doido, mas burro não sou não. Não estou dizendo isso. Em segundo lugar, quem lhe disse que vai ter motorista de táxi? Não é? Eu digo, no que eu escrevo não tem motorista de táxi não, logo de entrada. Aí eu digo, agora, eu vou dizer, eu disse para ele, eu vou dizer para você, como é que eu ouço um carioca falando, como é que eu ouço? Aí eu disse, por acaso eu fiz uma frase assim, aí eu disse, foi o seguinte, foi um alívio saber pela polícia que uma boa quantia de dinheiro, 18 milhões de reais, foi remetida a Titio para a sua campanha política. Eu disse, eu ouço assim, mas claro que se eu botar um carioca se eu botar um carioca no trabalho dele, eu não vou fazer isso não, porque isso é uma caricatura, não é? Isso é uma caricatura. Agora, mas vocês fazem comigo. Aí eu não sei se vocês viram uma novela chamada Selva de Pedra. Viram? Uma atriz que é até boa, boa atriz, Renata Sorra, mas ela fazia uma nordestina. E ela falava assim, Marina, minha filha, você pode dar cambalhota, pirueta. Eu nunca vi ninguém no Nordeste falando desse jeito, né? Aí ele foi embora, eu disse, não quero não, vá-se embora. Aí fiquei, ele disse, mas assim não vai fazer trabalho seu na televisão. Eu disse, e quem disse que eu estou querendo? Você aqui veio me pedir, eu estava quieto aqui no meu canto. Você aqui veio me pedir, eu não estou aspirando a essa honra, não. Bom, aí anos depois, 30 anos depois, aí me apareceu aqui um diretor que é muito bom, carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, mas tem uma compreensão enorme para o Brasil inteiro. Ele se chama Luiz Fernando Carvalho. Aí, com esse eu me entendi imediatamente. Aí a gente fez 2 trabalhos, eu fiz 2 trabalhos com ele para a televisão. Fiz Uma Mulher Vestida de Sol e A Farsa da Boa Preguiça. Eu mesmo fiz a adaptação, o roteiro foi ele que fez a partir da minha adaptação. E aí ele me chama, mestre, como é que os atores vão falar? Eu disse, olha, Luiz, você diga aos atores, cada um fale o português normal, com a pronúncia normal da terra dele, que eu garanto que vai ficar bom. E realmente tinha atores mineiros, paulistas, gaúchos, carioca, tinha até nordestino. E todos falaram, cada um falou o seu, tá? E ninguém nem notou, porque a linguagem do teatro não é uma imitação da linguagem comum, não é? É uma recriação. Eu disse, olha, vocês lêem o texto do Auto da Compadecida, não tem um erro de português. Agora, os autores, às vezes, fazem uma discriminação contra o povo, no meu entender. Por exemplo, eu, como paraibano que sou e sertanejo, eu não digo nós, eu digo nós. Nós vamos. Eu não digo cadeira, eu digo cadeira. Pois bem, se me botarem como personagem, apesar de eu dizer nós, vão botar NOS com acento, porque a linguagem escrita é uma convenção. Não é verdade? Então, agora, se bota um homem do povo, bota nós, NOIS com acento. Eu digo, isso é uma discriminação contra o povo, não é? Eu digo, não admito não. Pois bem, ficou bom danado. Trabalhou uma gaúcha ótima.
não me lembro do primeiro nome dela, Pires, o sobrenome. Trabalharam atores paulistas, mineiros. Um mineiro fez um papel ótimo, carioca. E eu dou sempre, aliás, o exemplo do Dr. Alceu. Eu digo, olha, e aquele sotaque que estão falando. Outro dia eu estava vendo uma novela, não sei se era uma novela, mas se era uma novela, era um programa lá. Aí tinha uma moça, estava uma moça sentada no sofá, entrava um rapaz, ela dizia assim, você erra? Ele disse, erra. Eu digo, isso não é sotaque, nem do Rio, nem de São Paulo, nem de lugar nenhum. Isso é um sotaque que vocês estão inventando. Porque ninguém diz isso, não. Alô, erra. Isso não tem lá escrito, não é? Isso não é português, não. Aí eu disse, eu fui amigo a vida toda de Dr. Alceu. Dr. Alceu foi nascido e criado no Rio de Janeiro e falava um português que é uma beleza. Não tinha aqueles miados, aquele chiado, não, que vocês estão fazendo por lá. Mas se eles fizerem, foi tirar isso, não é? Ninguém estranhou nada. Até Fernando Montenegro, não me lembro se falou. Não, esbarrou não, falou bem demais. Muito bom. O Muito filme bem. é nota 10, né? Ficou ótimo. Foi Guel Arraes, né? Foi Guel, meu amigo. Desde que ele era menino, eu sou bem mais velho que ele. Desde que ele era menino, ele frequentava aqui a minha casa. Só Arraes mora ali, ó. Ah, é? Esse portão é a casa dele. Ele mora aí. O filme foi todo combinado comigo. Tudo que ele me pediu autorização para colocar alguns trechos de outras peças minhas e eu dei. Né? Ali então tem uma colagem. Ali tem coisas da Farsa da Boa Preguiça, tem coisas do Santo e a Porca e outros. Ficou muito bom. Não é? Ah, é um espetáculo. É emocionante, né? É uma beleza. É uma coisa que a gente sai assim, orgulhoso. Eu gostei muito. A gente sai meio nordestino, assim, né? Quando acaba de ver. Não precisa isso, mas sabe, eu espero que saia brasileiro, mais brasileiro, né? Mas é Que a isso. gente está se esquecendo cada vez mais desse negócio. Então, eu só lamento, não sou muito, veja que desde agora eu estou desviando seu assunto, né? Não tem problema. Falando dessas outras coisas. Mas, de qualquer maneira, isso tem a ver com o que você está dizendo. Só que... Como é? O que mais? Hein? Não? Não, e você gravou? Gravei. Ah, foi? Eu pensei que a gente ainda ia gravar. A gente pode gravar Não, mais. então deixa eu então... Falar Bom, já que eu toquei nesse assunto, quer dizer, eu quero lhe dizer que no Alto da Compadecida, para fazer o Alto da Compadecida, que é a minha peça mais conhecida, não é? Eu parti de 3 folhetos da literatura de cordel. 3 folhetos da literatura de cordel. Pois bem, o que eu espero... O meu interesse pela literatura de cordel vinha do fato de que eu tenho a convicção de que na literatura de cordel o povo brasileiro se expressou. Aquele é o espaço literário no qual o povo brasileiro se expressou sem deformações que lhe viessem nem de fora nem de cima. É isso que me interessa no folheto de cordel. Quer dizer, eu acho que o folheto de cordel passou por aquilo que os pensadores franceses que se detêm sobre filosofia da arte, eles chamam a aprovação coletiva. Então, o folheto passou pela aprovação coletiva do povo brasileiro. E uma coisa curiosa, quando o Alto da Compadecida foi encenado na Europa, um crítico espanhol mostrou que um dos folhetos nos quais eu me baseei tem o mesmo núcleo de uma história que Cervantes usou no Don Quixote. E outro, em francês. O espanhol chama-se Pedro Laim Entralgo. E o francês chama-se Jean Giraudoux. Jean Giraudoux chamou a atenção que o outro folheto tinha sido usado numa versão semelhante por Lesage, na famosa novela picaresca dele, Gil Blas de Santillana.
Pois bem, então eu vi por aí que aquilo que era tão mais do que brasileiro, mais do que regional, era uma história local do sertão. Era uma história universal que já tinha sido usada por grandes escritores que são canônicos na literatura universal. Então, na minha visão, eu não sou nem sociólogo, nem antropólogo, nem sou uma pessoa muito dedicada aos prazeres da mesa. Mas, na minha visão, as preocupações que vocês estão tendo com a mandioca e com outros alimentos brasileiros, eu pessoalmente gosto muito da mandioca salgada, como se come no sertão, com manteiga. Não gosto da mandioca doce, feita com leite de coco. Essas preocupações que vocês têm com a alimentação brasileira, nesse campo, equivalem àquelas que eu tenho com o folheto e cordel na literatura e no teatro. Então, era isso que eu tinha para dizer a você. Muito bom. Tá certo? Mais do que na Paraíba, né? Não, não é a Paraíba, é o sertão. O sertão sertão daqui é muito parecido com o sertão da Paraíba. É porque é a zona da mata e o litoral. Entendi. Que são do açúcar, né? Do açúcar. Aliás, não entrou, o açúcar não entrou. o Capistrano de Abreu mesmo chamava, ele fez essa distinção, ele chamava a civilização do açúcar, essa do litoral e da zona da mata, e a civilização do couro, a civilização sertaneja, né? Sim. Então, essa separação é bastante nítida. Você... E os repentistas, eles são do sertão? Originalmente do sertão, E aquilo tem alguma influência portuguesa? De onde que veio esse negócio do repentista? Olha, aquilo é uma influência ao mesmo tempo portuguesa e árabe. Nós temos aqui um riquíssimo romanceiro, né? Onde, inclusive, se cantam, Tereza, romances ibéricos sobreviventes. Eu, quando menino, cantava vários romances populares, portugueses e espanhóis, mas eu não sabia, a gente chamava cantigas velhas. Cantigas velhas. Eu cantei muito. O romance da Bela Infanta, por exemplo, que eu ouvi pela primeira vez, normalmente são as mulheres que guardam essas tradições. Eu ouvi cantado por uma mulher chamada Donana. E Donana cantava esse, que eu aprendi com ela, era assim: chorava a infanta, chorava na porta da camarinha, perguntou-lhe o rei, seu pai, por que choras, filha minha? Tá vendo? Então, isso é um romance português sobrevivente, chegou aqui pela tradição oral. E ela até cantava errado, ela cantava, chorava Fanti, chorava. Eu pensava que era o nome de uma mulher, e ela também. Chorava Fanti, chorava. Depois, eu, já adulto, já estudando na universidade, eu li na biblioteca da faculdade, eu li um livro de Silvio Romero chamado Cantos Populares do Brasil, e estava lá. A canção, mas aí foi que eu vi que ela chorava a infanta. Chorava na porta da camarinha, um município chamado Teixeira. E lá existia uma grande escola de cantadores, porque eles fazem uma escola mesmo, como na Idade Média, era uma coisa muito bonita. Reuniu-se em torno de um grande cantador chamado Romano, Francisco Romano, que ora é chamado Romano do Teixeira, ora Romano da Mãe d'Água, que era o nome do sítio dele. Então, em torno de Romano se organizou uma escola que foi muito florescente no fim do século XIX, do meio para o fim do século XIX. Agora, depois, alguns membros da família dele se mudaram para um município próximo, mas que já é no estado de Pernambuco, um município chamado São José do Egito. De maneira que no século XX, mas é sertão também, o grande centro de cantoria foi São José do Egito. Aí o sertão dominou muito, inclusive nos folhetos, porque o folheto é uma poesia ligada ao improviso dos cantadores, mas é escrita.
é como eles chamam aqui, é uma poesia de bancada, porque é escrita numa banca, numa mesa. Poesia de bancada. O maior autor de folhetos do Nordeste, no fim do século XIX, começo do XX, foi um paraibano sertanejo como eu. Ele era de outro município, Pombal, chamado Leandro Gomes de Barros. E Leandro Gomes de Barros, mas ele se mudou aqui para o Recife e aqui ele publicou muitos folhetos. Olha, eu vou lhe dizer uma décima. Eu lhe falei há poucos instantes de Lorival Batista. O irmão dele, Dimas Batista, também era cantador e muito bom. Eu dei a ele um mote, não sei se você sabe o que é um mote. Não. Mote, a gente dá um verso. A gente dá um verso ao cantador e ele tem que fazer uma estrofe na hora, terminando com o verso. Quer dizer, é para não trazer verso decorado. Sim. Entendeu? A gente tem que dar. É o desafio. Ele tem que. Então eu dei a ele um mote, a vida venceu a morte. Eu acho que eu até falei disso a doutor Costão, na permanência. Então veja que beleza de glosa ele fez. Ele disse, na vida material, cumpriu o sagrado destino, o Filho de Deus divino nos deu glória espiritual. Deu o bem, tirou o mal, livrando-nos da má sorte. Padeceu suplício forte, como o maior dos heróis, morreu para dar vida a nós, a vida venceu a morte. Não é uma beleza? Está vendo? Parece um verso de Caldeirão de la Barca, não é? Pois é. Uma renda, né? E na hora, hein? Na hora. Na hora. Pá. É impressionante. Impressionante, não é? Olha, eu vou lhe dizer uma outra glosa que eu ouvi. Repare bem. Eu estava num lugar chamado Santa Luzia do Sabugi, lá no sertão da Paraíba. E estava fazendo uma cantoria e na frente, na primeira fila, estava lá no salão, na casa do cidadão, tinha um camarada que tinha fama de atrabiliário e chamava Seu Juventino. Estava com um revólver, um 38 desse tamanho aqui. Como diz no Rio, um 38ão. Um 38ão, pronto. Pode ser um 38ão. Eu não sabia dessa expressão não, mas é boa. Pois bem, agora o cantador, quando dão um mote a ele e ele não glosa, ele se considera desmoralizado, entendeu? Então estavam dando lá motes, era um cantador chamado Heleno Belo. Aí estava o pessoal todo dando mote lá, de repente um inimigo da humanidade estava lá atrás. Seu Joventino, o atrabiliário, aqui na primeira fila, ele lá atrás. Ele se abaixou e gritou o mote, Seu Joventino é ladrão, para ele glosar. Ele aí disse o seguinte, só deixando de glosar, embora seja um defeito, quem glosa fica sujeito a ferir ou melindrar. Agora vou me arriscar, ofendendo a um cidadão que com calma e educação podia ser meu amigo. Você diz, mas eu não digo, Seu Juventino é ladrão. Não saiu muito bem. Não é? É verdade. É um espetáculo. É, então é incrível, a gente vê e não acredita no que está vendo. Ô Tereza, eu ri muito outro dia, eu fui a um congresso de cantadores numa cidadezinha que tem aqui perto, chamada Paulista. Ah, tem isso? Você tem congresso? Tem, congresso tem. E eu tenho a honra de ter sido o inspirador do primeiro congresso que houve aqui no Recife. Eu levei 2 cantadores, eu tinha 19 anos de idade. Veja que menino enxerido. Trouxe 2 cantadores do sertão e eu ousei levar aqui no Teatro Santa Isabel. Foi um Deus nos acuda. Teve um êxito danado, mas o diretor do Teatro Santa Isabel teve uma hora que ele olhou para mim e disse, mas você quer trazer cantador de viola para o palco onde Castro Alves recitou os poemas dele e Joaquim Nabuco fez os discursos. Aí eu disse para ele, doutor, eu tinha 19 anos, eu digo, doutor, eu gostaria de saber a opinião de Castro Alves e Joaquim Nabuco, eu tenho certeza que eles iam gostar. Não é? E ele, abusado, né? Ele ia gostar. Mas é isso, é mais ou menos isso que a gente quer fazer com a mandioca. Não é isso que eu disse? Pronto, é isso que eu estou sentindo. Foi uma coisa muito forte da minha formação, Tereza, foi o circo. Porque eu era um menino sertanejo, quando o circo chegava era uma revolução, uma alegria na cidade, né?
E o primeiro palhaço que eu vi na minha vida, que era um palhaço importantíssimo, foi importante para mim. Tanto que no dia que eu tomei posse da Academia Brasileira de Letras, eu fiz uma referência especial a ele, o palhaço Gregório. E ele andava o que ele chamava a mandioca na mão, uma mandioca, tá entendendo? Era uma bengala toda retorcida. E com a aparência mesmo de mandioca, ele deve ter feito artificialmente, e ele andava com ela na mão, chamava mandioca. Mandioca do palhaço. Pois bem, eles, mas eu estava lhe contando a história de Paulista. Isso deve ter sido em 1997, que eu fui a esse congresso de cantadores. Aí a princesa Diana era viva ainda, mas a história da vaca louca, não tem uma história de uma vaca louca aí que andou envenenando as vacas na Inglaterra, né? É uma doença altamente contagiosa e perigosa. Então a vaca louca estava na moda e coisa, e estavam cantando dois cantadores improvisando, eram até piauienses, Antônio Lisboa e Edmilson Ferreira, era o nome dos dois. Aí os temas são sorteados, que é para não trazer verso decorado. Então, sortearam o tema e caiu as últimas notícias de jornal. Então, começaram a cantar e Edmilson Ferreira fez o que a gente chama um martelo gabinete, que é uma estrofe de 6 versos de 10 sílabas. E ele fez uma estrofe que eu achei maravilhosa. Eu tenho uma memória boa, eu gravei. A estrofe foi a seguinte: na Inglaterra as coisas andam feias, todo mundo por lá endoidecendo. Todo dia é uma princesa sem marido, ou um príncipe que só fica vivendo. Ou a carne da vaca fez efeito, ou o chifre do boi está fazendo. Ah, beleza, né? Eu ri com essa história. Ou a carne da vaca fez efeito, ou o chifre do boi está fazendo. É ótimo, é muito bom, né? Mas seu pai escreveu sobre mim um artigo tão bonito. É mesmo? Ah, Isso eu não maravilha. sei. Não conhece, não? Não. Não, mas veja bem, foi naquela época. Foi naquela Foi época. a propósito da minha ida à permanência. Foi a propósito. Eu fui à revista, a convite dele, e daí dei uma palestra lá. Aí quando eu ia, uns 2 ou 3 dias depois, ele publicou no Globo um artigo muito bonito. Não, a gente discordava, mas você veja uma coisa, todo mundo dizia que o doutor Costa era brabo, comigo era uma flor de pessoa. Mas ele nunca foi bravo. Comigo não tinha brabeza nenhuma. Ele era uma flor de pessoa. Era uma figura ótima. Mas ele publicamente ele mostrava É verdade. É porque ele tinha muito consciência de uma missão. Exatamente. Que ele tinha a desempenhar, e então ele desempenhava, agradasse ou desagradasse. Não é? Assim. A linha dele era essa. Mas deixa eu ver se tá bom, já basta. Tá certo? bom, tá ótimo. Então, Opa! Nossa, agora tem uma eu verdadeira... peguei o artigo aqui que eu peguei, é transcrição no jornal de Curitiba, tá vendo? Gazeta do Povo, Curitiba. Mas tivemos quarta-feira passada na permanência, numa sala repleta, que quiséramos mais amplo e mais repleto, uma conferência de Ariano Suassuna. Olha aí, sobre o romancero popular do Nordeste. Tá vendo? Depois de uma sábia apresentação de Gladstone Chaves de Mello, que esboçou um resumo da vida já bem vivida do mais jovem membro do Conselho Federal de Cultura, e uma interpretação de seu último e grande livro, A Pedra do Rei, Ariano Suassuna levantou-se, digo melhor, desengonçou-se, e começou por dizer que era canhestro e gago. Coisas que, aliás, logo se viram.